A última atualização mostra que o rio Eufrates está cada vez menos volumoso. As imagens recentes de 2023 mostram claramente que o rio Eufrates secou de forma extrema. A quantidade de água armazenada atrás da represa do Eufrates diminuiu de 14 bilhões para apenas 10 bilhões devido ao esgotamento. Perde 75% da sua reserva efetiva. Todo mundo está curioso para saber por que o rio Eufrates está desaparecendo e quais consequências terríveis as pessoas enfrentarão quando esse rio secar completamente. Segundo as profecias reveladas, a dessecagem do rio é inevitável, mas ao mesmo tempo, à medida que a água recua, surgem muitas descobertas surpreendentes e situações alarmantes. Eu convido você a assistir até o final para descobrir todos os segredos. O que está acontecendo com o rio Eufrates? Embora antigamente fosse uma terra de abundância, o sistema fluvial do Eufrates está secando agora a um ritmo impressionante. Um relatório governamental alertava que os rios poderiam secar completamente em 2040. E observando as atualizações até 2023, a água dos rios está cada vez mais escassa, o que torna as previsões sobre a seca deste rio 7 anos depois ainda mais fundamentadas. Em apenas algumas décadas, os volumes do sistema fluvial do Eufrates caíram para quase a metade da vazão média anual durante os anos secos. As imagens de satélite mostram que a bacia dos rios Tigre e Eufrates perdeu 144 quilômetros cúbicos de água doce em cerca de 10 anos, deixando os níveis de água no seu ponto mais baixo da história. Isso terrível vai acontecer. A Bíblia da Montanha de Ouro menciona muito sobre o rio Eufrates e diz que a dessecagem desse rio é inevitável e será um sinal do retorno de Jesus. E esse tempo é, por definição, o último período. Muita gente acredita que quando esse momento acontecer, é quando Deus aparecerá e julgará a todos. Mas você já pensou em outro aspecto? Que o fim dos tempos ainda virá, mas será quando o homem perseguir o homem, e não a Deus. Não só a Bíblia, como também os hadites mencionam a secagem do rio Eufrates, e a história das pessoas se perseguindo umas às outras se mostra mais clara do que nunca. Segundo os hadites, depois que o Eufrates secar completamente, supõe-se que revelará uma montanha de ouro. O mensageiro de Alá disse que a hora não chegará antes que o rio Eufrates seque para revelar a montanha de ouro pela qual as pessoas lutarão. 99 de cada 100 vão morrer na luta, e cada homem entre eles dirá, talvez eu seja o único que fique vivo. Outra narrativa diz que está se aproximando o momento em que o rio Eufrates vai secar para revelar um tesouro de ouro. Quem estiver vivo nesse momento não deve pegar nada dele. Ninguém conhece com exatidão a localização exata da montanha de ouro. Continua oculta porque é um sinal do Apocalipse. Não foi até que o rio secou completamente que essa montanha dourada foi revelada. Quando o rio Eufrates secou, a galera pirou porque apareceu uma montanha de ouro. A ganância prevalece, e a galera começa a lutar e a se matar entre si para assumir o controle da suposta mina de ouro. O rio, que antes era vibrante, se transformou em um campo de batalha manchado de sangue quando a humanidade perdeu o rumo. Foi uma época sombria, em que a ganância humana transformou irmãos em inimigo, e a busca por ouro e prata ofuscou tudo. No mesmo momento em que o rio secou, antes de Deus retornar, as pessoas às vezes se pisoteavam umas às outras para lutar pela montanha de ouro. Esse pode ser o verdadeiro fim dos tempos. Ao mesmo tempo, isso também pode causar guerras e vítimas. Isso também corresponde ao que diz o livro do Apocalipse. A água secou para preparar o caminho para os reis do leste. A galera está obcecada por dinheiro e poder. E a imagem simbólica aqui é a montanha de ouro. Sim,
O ouro é algo que tem valor para sempre, inclusive com a inflação. Pode chegar um momento em que o dinheiro nominal alto se torne lixo, mas o ouro vai permanecer estável através de todos os tempos. Quando o rio Eufrates no Oriente Médio está secando, há blocos de ouro que deixam o olho humano tonto. Não conseguem pensar em muito mais. Esse ouro é exatamente uma maldição e um sinal de destruição. A galera vai brigar por muita gente disposta a se matar. O mundo vai lutar pelo que tem nesse rio. A galera obcecada por esse ouro vai lutar até a morte. Podemos mudar essa perspectiva negativa? A resposta é sim. Deus é a única resposta para o incontestável. A profecia bíblica vai se tornar realidade quando o rio Eufrates estiver completamente seco, momento em que as coisas que ficaram presas debaixo do rio serão liberadas para depois ir matar. Temos que fazer uma escolha que todos nós temos que fazer, ou seja, escolher acreditar em Deus ou escolher não acreditar nele, que é a separação de Deus. Então, rezamos para que a sua curiosidade te leve a querer aprender o que é a separação de Deus e te guie pelo caminho certo. Falando muito sobre o rio Eufrates. Antes de passar para a próxima parte, para descobrir mais sobre o segredo por trás da secagem do rio Eufrates, vamos tentar responder a essa pergunta. O que simboliza o rio Eufrates na Bíblia? Para, fonte de água viva. B. Limite do Éden. C. Um dos limites da Terra Prometida. E. Raiz do Êxodo. Hora de pensar. Acho que todos vocês têm a resposta certa. De fato, o rio Eufrates foi descrito como um obstáculo para o povo de Israel em sua jornada de volta à Terra Prometida. Então, qualquer sinal que aconteça, até mesmo o rio secando, é um sinal do retorno do Senhor. Deus está dizendo algo. Você sabia? Você sabia que essa terra é mencionada tanto no primeiro livro quanto no último da Santa Bíblia, assim como em outros livros intermediários? Você sabia que alguns dos acontecimentos mais significativos do Antigo Testamento, como a construção da Torre de Babel e, muito possivelmente, a construção e navegação da Arca de Noé, aconteceram aqui? Você sabia que alguns dos mais proeminentes profetas judeus do Antigo Testamento, como Daniel, Ezequiel e Abacuque, tiveram visões do fim dos tempos enquanto estavam no exílio? Aqui. Mas, acima de tudo, você sabe que grandes coisas estão destinadas a esta terra nos últimos tempos. A Bíblia ensina que a história da humanidade começa e termina no Eufrates. O livro da revelação do Senhor Jesus Cristo fala que o rio Eufrates secará e uma dupla miríade de seres demoníacos. Ele atravessará para invadir Israel. Essa profecia, escrita há 2000 anos, fala desse espírito que Deus chama de anticristo, enganando aqueles que agora ocupam a terra. Que Jeová dará aos descendentes de Abraão para que durmam, enquanto o mundo conspira contra eles. A invasão e o ataque contra o povo hebreu serão repentinos e avassaladores, mas seu Messias rei, a quem rejeitaram e entregaram aos gentios para ser crucificado, voltará para resgatá-los de sua própria loucura. Essa profecia da secagem do Eufrates é frequentemente mal interpretada pelos líderes das religiões. Séculos depois que essa profecia foi publicada, até mesmo incorporaram suas percepções errôneas das mensagens intencionais de Jeová, que ele ocultou em suas profecias, em seus ensinamentos religiosos. Quanto ao ouro que você menciona, também é percebido de forma errada. Porque na Bíblia, as coisas físicas temporais aparecem primeiro e depois as coisas espirituais eternas em Gênesis 2. Portanto, devemos entender que, já que apenas as coisas eternas importam, é o Espírito de Cristo que está nelas. Revela que as águas que fluem através e ao redor do que chamamos de Jardim do Éden são limpas, frescas e revigorantes.
O que significa que a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre os homens é pura e imaculado. Porque enquanto o rio Eufrates representa o lugar de armazenamento dos 4 anjos mentirosos das falsas doutrinas, a representação física da natureza espiritual e do caráter de Cristo, Jesus é o ouro provado nos fogos da grande tribulação. Isso poderia implicar um período em que a água do Eufrates será muito valiosa, como o ouro. Metaforicamente, as receitas que serão obtidas das represas do Eufrates poderiam ser indicadas com a palavra ouro. Além disso, poderiam ser indicadas as grandes áreas de ouro e petróleo que serão encontradas no subsolo, depois que as águas do Eufrates forem drenadas. Além disso, é possível encontrar esses elementos valiosos após o afundamento do terreno. Não há dúvida de que nessa região do mundo islâmico existe um perigo potencial como a dinamite. Não se trata de coisas que já aconteceram até agora, mas de incidentes que acontecerão no futuro. Também vale a pena notar que, sejam quais forem os reis do leste, eles são vistos como uma força formidável no fim dos tempos. E eles vão fazer parte das batalhas finais que acontecerão antes do retorno de Jesus. De qualquer forma, esse exército massivo terá que cruzar o Eufrate em seu caminho para o Vale de Armagedon. A secagem do rio Eufrates é um claro cumprimento da profecia bíblica e um sinal de que devemos estar preparados para o retorno de Jesus, como está afirmado em Mateus 24h44. Portanto, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá na hora que vocês não esperam. O Eufrates é um rio de água, mas não é qualquer rio. É um dos rios do Jardim do Éden, por onde as plantas são regadas, incluindo a árvore da vida. A água é frequentemente utilizada nas Escrituras como símbolo da vida espiritual, e muitas vezes se faz referência à palavra de Deus como água da vida. Daí a seca das águas do grande rio Eufrates deve ser entendida em termos de escassez, de espiritualidade nas questões humanas. Mas em vez de aparecer o Filho do Homem nas nuvens, como nos evangelhos, durante esse período de escuridão espiritual, o Apocalipse alude apenas ao fato de que está se preparando o caminho dos reis do Oriente. Não poderia ser então o próprio Apocalipse, propósito da vinda dos reis do Oriente, preencher o rio seco com espiritualidade. É justo dizer que alguns veem o fim dos tempos um pouco como um quebra-cabeça, onde o nome do jogo é identificar os acontecimentos e eventos mundiais que constituem mais uma peça do quebra-cabeça. Finalmente, quando já se colocaram peças suficientes, acreditam que o retorno de Cristo deve acontecer necessariamente. Assim, alguns interpretam a secagem do Eufrates como mais uma peça do quebra-cabeça do fim dos tempos, que certamente acelerará o retorno do Senhor. Isso pode parecer uma conclusão justa, mas a escritura em questão tem um contexto muito específico que ninguém sugere que se aplique. Hoje em dia, o evento, descrito em Apocalipse 16, acontece no final do extenso período de tribulação. Não é um julgamento ambiental sobre a terra, mas sim um precursor necessário para a batalha decisiva contra o Senhor em Israel. A conexão muçulmana. Como eu disse, tanto a Bíblia quanto o Hadith mencionam o rio Eufrates, no contexto do juízo final. A associação do Islã com os acontecimentos do Apocalipse não deveria surpreender, dado que todo o Oriente Médio está sob controle islâmico efetivo desde o século VII. Basta dizer que os estudiosos relacionaram a morte de 1/3 da humanidade com a queda de Constantinopla. O cristianismo pode ser dividido, de forma geral, em 3 ramos principais, que correspondem à ortodoxa oriental, à católica romana, e uma terceira facção, que passou a se definir, em termos gerais, como movimento protestante. O Império Bizantino
também conhecido como Império Romano do Oriente. Era a caráter Cristo ortodoxo oriental. Em 1453, Constantinopla, sua capital, foi invadida pelos turcos otomanos islâmicos. Essa conquista neutralizou simbolicamente um terço da humanidade representado na cristandade. Descubra o mistério do túnel como você conhece. O Eufrates é um dos rios historicamente mais significativos do mundo. O vale do rio Eufrates foi a origem de poderosas civilizações, como os sumérios, os assírios e os babilônios. A Babilônia foi um dos impérios antigos mais poderosos que se desenvolveram às margens do Eufrates. A Bíblia critica a Babilônia por sua maldade, mas também explica como Deus a usaria para seus propósitos. O povo de Israel tinha sido desobediente e havia quebrado seu pacto com Deus. Como resultado, permitiu que os babilônios invadissem sua terra e levassem ao exílio muitos milhares deles. O profeta Jeremias os encorajou a se estabelecer ali, construir casas e fazendas e fazer suas famílias crescerem. Um dia, Deus os redimiria do seu exílio e lhes permitiria se reassentar na terra prometida. Alguns dos cânticos de lamento judeus coletados no livro dos Salmos foram escritos por israelitas às margens do Eufrates. Quando o rio Eufrates está secando. Os arqueólogos descobriram raras esculturas antigas de deuses assírios em um complexo subterrâneo no sudeste da Turquia. Uma descoberta sem precedentes que pode indicar o uso da política branda em uma região de fronteira do império mais poderoso do mundo. Faz quase 3.000 anos. Isso bem, poderia ser a prova da existência de algo significativo. O complexo subterrâneo é composto por centenas de metros de passagens, escada e galerias escavadas na rocha. Tanto o complexo quanto as gravações parecem inacabados e, segundo especulam os pesquisadores, a construção parou inesperadamente, provavelmente no início do século VIII AC. Uma inscrição ao lado das esculturas mostra um nome parcial, que os pesquisadores acreditam ser Mukum Abu. Poderia se tratar do Mukum Abuá, que figurava nos registros assírios há cerca de 2.700 anos como governador da capital provincial de Tusha, a cerca de 145 quilômetros a leste da atual Bagbuk. Se a leitura estiver correta, sugere Adala, pode ser que Mukanabua tenha ordenado a construção do complexo subterrâneo e a realização das esculturas só para que os trabalhos parassem. Quando deixou de ser governador, os antigos deuses estão representados em procissão ao longo de um painel de parede rochosa de 3 metros de largura. É possível ver 6 rostos e 4 dos deuses são identificáveis. O deus da tempestade Haddad, por exemplo, carrega um trio de raios. Cada retrato delicadamente esculpido, o maior dos quais mede mais de 1 metro de altura, mostra a cabeça e a parte superior do corpo de um deus, com linhas da imagem destacadas em tinta preta, possivelmente como guia, enquanto os artistas cortavam mais pedra para mostrar as figuras em relevo. Embora alguns traços dos deuses sejam claramente assírios, como suas poses rígidas e o estilo particular de seus cabelos e barbas, muitos detalhes da escultura mostram fortes influências da cultura aramaico local. Os arameus viveram na região por séculos antes de caírem sob o domínio do Império Assírio, em rápida expansão, no século IX, ficando sob o controle de reis que viviam muito a leste, no norte da Mesopotâmia. As inscrições ao lado das esculturas estão escritas em aramaico e dão os nomes aramaicos dos deuses em vez de seus nomes assírios. O simbolismo aramiro é o que encontramos misturado com o estilo assírio, diz ele, e acrescenta que a mistura foi deliberada. Pode ter sido uma tentativa dos distantes governantes assírios de se integrar com os líderes locais em vez de governar pela força.
O arqueólogo Daniel Nadali, da Universidade Sapienza de Roma, concorda que a singular mistura artística de traços assírios e arameus nas esculturas lança uma luz política interessante sobre a relação entre o poderoso império e um de seus territórios-chave. As inscrições em aramaico ressaltam a intenção de dialogar com as comunidades locais, enquanto o uso do estilo figurativo assírio mostra a necessidade de interagir com o poder político assírio. E se o rio Eufrates secasse totalmente? Além de analisar os fatores históricos e espirituais, também precisamos ter outra perspectiva sobre os fatores que contribuíram para essa situação. Do rio Eufrates. A fonte dos rios Eufrates e Tigre fica no nordeste da Turquia. Os rios correm aproximadamente paralelos pela fronteira sul da Turquia em direção à Síria e depois ao Iraque, onde acabam se unindo antes de desaguar no Golfo Pérsico. Esses dois rios são os responsáveis pela relativa fertilidade da região, formando uma área conhecida como crescente fértil em uma parte do mundo, que, de outra forma, seria árida, proporcionando uma fonte vital de água que tem sustentado as comunidades desde os tempos mais remotos. A principal causa da seca tem sido uma diminuição substancial e contínua das precipitações e do derretimento de neve que normalmente alimentam os rios. Esse problema climático foi agravado pela extração excessiva e pela má gestão da água, como acontece com muitos dos grandes rios do mundo. O Eufrates foi represado em vários pontos de seu curso, com as consequências negativas que isso traz. Para quem depende de suas águas, rio abaixo. Isso provocou inevitavelmente tensões regionais semelhantes às que se observam hoje em dia entre os países ribeirinhos de outros rios transnacionais, como o Nilo e o Mekong. A queda do nível da água do Eufrates impactou as populações e as operações de outros recursos humanos. Considera-se que o Oriente Médio é uma das áreas mais vulneráveis às mudanças climáticas, o que vai agravar ainda mais os problemas de escassez de água na região. É uma má notícia para a população. Cerca de 60 milhões de pessoas dependem da água do sistema fluvial do Eufrates para sobreviver, principalmente na Turquia e no Iraque. Parece que a cooperação internacional sobre a gestão da bacia do Eufrates se estagnou, alimentando as chamas tanto das rivalidades locais quanto das tensões geopolíticas entre os detentores do sistema fluvial. O próximo século pode ser palco de várias guerras pela água, onde estados e milícias vão lutar pelo acesso aos recursos hídricos. Entre os muitos lugares do mundo onde é provável que esses conflitos ocorram, o complexo Tigre-Eufrate é um dos que mais está em jogo devido ao número de pessoas que vivem na região e a instabilidade política que persiste nela. Junto com o risco de conflito e violência, as doenças são outra grande preocupação. Um artigo publicado no British Medical Journal em 2023 investigava como no Iraque está surgindo uma miríade de emergências sanitárias, devido ao fato de que a população luta para conseguir água limpa. Isso inclui uma série de doenças infecciosas transmitidas pela água, como o cólera, além de varicela, sarampo e febre tifoide. Desde os tempos bíblicos, teme-se que o Tigre e o Eufrates sequem. Esses medos podem em breve se tornar realidade e mais 7 milhões de pessoas no Iraque podem ficar sem acesso à água. A política do governo turco de restringir o fluxo de água pelo rio Eufrates colocará em risco uma catástrofe humanitária. Há 9 milhões de sírios que vivem perto do rio. Falta de água para a agricultura. Em uma nação onde 60% da população luta para colocar comida na mesa, isso é semelhante à pena de morte. Um dos efeitos mais importantes da queda do nível da água do rio Eufrates é a interrupção da geração de eletricidade e a redução das horas de fornecimento elétrico. Além disso, a queda do nível da água do rio Eufrates
tem ameaçado a segurança alimentar no nordeste da Síria. Isso fez com que milhares de hectares de terra ficassem sem cultivar devido à sua distância dos rios. Esse processo impõe enormes custos aos agricultores, como a compra de tubos de água, bombas d'água, custos de manutenção e gastos com combustível, o que agrava seu sofrimento. A diminuição da vazão do Eufrates contribui para aumentar a concentração de toxinas provenientes das águas residuais despejadas pelas instalações industriais nos canais de esgoto da Turquia que despejam no rio. A redução do nível do rio provocou o fechamento de estações de água potável e dificuldades para obter água de boa qualidade, apta para o consumo. O rio Eufrates agora se parece com um pântano. Isso provoca a propagação de doenças e epidemias. Devido aos altos níveis de poluição das suas águas, o uso direto da água agora representa uma ameaça para a vida da população.